E aí, beleza? Hoje eu tô aqui para falar de um assunto um pouco mais delicado, porque, como vocês sabem, ah, tivemos aí há algumas semanas a morte da cantora Paulinha Abelha, daquela banda de forró lá do Nordeste, calcinha preta, enfim, todo mundo ficou muito chateado, todo mundo ficou muito triste. Não se sabe ainda exatamente qual foi a causa da morte dela, mas ontem eu fiquei muito assustado com as notícias que eu vi na internet, em todos os sites de notícia praticamente. E em alguns deles, como na Globo.com, chegou ao primeiro lugar das notícias mais clicadas, né? Uma notícia com a manchete mais ou menos assim: anfetaminas foram encontradas no sangue de Paulinha Abelha, né? Foi encontrado remédios para TDAH foram usados por ela, foram as únicas medicações encontradas, além daquelas que foram usadas no hospital, meio que sugerindo, meio que induzindo as pessoas, mesmo que não propositalmente, a acreditar que anfetaminas ou que o tratamento para o TDAH, os remédios que nós usamos atualmente para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pudessem ter gerado o quadro dela. E realmente recebi muitas perguntas no Instagram, muitas mensagens falando sobre isso, e faço questão de vir aqui fazer um vídeo um pouco mais completo, explicando exatamente o que eu entendo por toda essa situação. Sou médico, psiquiatra. O fígado não é a minha principal especialidade, mas todo médico tem que entender um pouquinho como é que funciona o fígado e como os medicamentos podem afetar ou não esse órgão tão importante do nosso corpo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, ao que parece, ao que foi dito, o que eu vi nas reportagens, eu nunca tive com ela, não conversei com ninguém que conhece ela pessoalmente, eu sei o que está na imprensa. Agora, pelo que está na imprensa, ela tomava diversos medicamentos diferentes. Na verdade, alguns medicamentos e diversas outras substâncias que são considerados fitoterápicos, complementos alimentares ou algo que mistura um complemento nutricional com um fármaco em si, enfim, tem classificações diferentes, mas são muitos diferentes, se não me engano, 18 deles. E eu fiz uma pesquisa bastante extensa para entender um pouquinho melhor o que cada um pode ou não fazer com o organismo, tanto no lado positivo, no lado que a gente deseja, quanto no lado negativo. Mas para começar, é importante a gente entender o seguinte: qualquer droga, qualquer medicamento, qualquer substância natural, o chá de ervas, uma cápsula de um composto vegetal que a gente ingira, que a gente passe na pele, que cause no nosso organismo alguma alteração quando tem contato com o nosso organismo, pode causar uma alteração para bem ou para mal. Não tem nada que só faça bem e que nunca faça mal. Tudo que altera o organismo de alguma forma, essa alteração pode ser positiva ou negativa. A mesma alteração que para quase todo mundo é muito positiva, para algumas pessoas pode ser negativa. A mesma alteração que para essa pessoa é positiva pela manhã, por exemplo, eu tomo remédio para TDAH, eu tenho TDAH, tomei meu remédio pela manhã. É muito positivo para mim durante o dia. Se eu tomasse à noite, eu não dormiria, então ele iria me trazer um prejuízo. Portanto, essa história de que eu vou usar isso aqui porque isso aqui, se não fizer bem, mal também não faz, não existe. Se fizer bem, pode também fazer mal. E por que isso acontece? Porque quando uma substância faz um efeito no nosso organismo, não é aquilo que a gente está vendo que fez o efeito. Você toma, por exemplo, um suco de maracujá e se sente um pouco mais tranquila, um pouco mais relaxada com o suco de maracujá. Pode acontecer. O maracujá tem moléculas ali nele, né, na fruta, que estão sim relacionadas a um certo relaxamento, a um pouquinho de sonolência e tudo mais. Agora, além dessa molécula, existem várias outras moléculas ali dentro. Não é o maracujá em si. É uma das moléculas que compõe ali aquela fruta que vai fazer esse efeito. E como que ela faz esse efeito? Bom, a do maracujá especificamente eu não sei, mas os remédios que a gente usa, eles fazem efeito alterando alguma cadeia de transformação dentro do organismo. Se você come açúcar, essa açúcar vai ser quebrada para glicose, que é uma forma muito pequena de açúcar, e essa glicose vai ser absorvida pela célula, vai ser transformada em gordura num certo momento. Esse processo de transformação envolve várias reações químicas, várias substâncias diferentes, várias moléculas diferentes, e vai ser afetada por diversas moléculas diferentes também.
Agora, se eu encontrar uma molécula que ela inibe essa transformação da glicose em gordura em alguma dessas etapas, isso vai impedir que eu acumule gordura? Sim, em primeiro lugar, essa molécula não existe, tá? Estou fazendo uma suposição. Mas, se isso existisse, além de inibir a formação de gordura, pode ser que num outro processo do organismo, na formação de um hormônio, na construção de um outro tipo de tecido, no desencadear da resposta imunológica ou inflamatória, ele também venha a afetar alguma outra reação. Sabe por quê? Porque a natureza, ela é, entre aspas, econômica, né? Os mesmos neurotransmissores que nós temos, diversos outros animais têm também idênticos, o mesmo neurotransmissor. A mesma molécula que faz uma ação em uma determinada parte do corpo dessa maneira, vai agir em outra parte do corpo de outra maneira. Quer um exemplo prático? Claro. Anti-inflamatórios, a maior parte deles, vão causar a melhora da reação inflamatória e, portanto, da dor também, porque eles impedem uma reação dentro do processo que a gente chama de cascata inflamatória, né? Existe uma sequência muito grande de reações que vai gerar inflamação. Quando o anti-inflamatório bloqueia uma enzima que faz parte desse processo, ela inibe o processo e, portanto, não fica vermelho, não incha tanto, não dói. Agora, nosso estômago produz ácido. E ele produz também um muco que o protege desse ácido que ele mesmo produz. Só que para produzir esse muco, a mesma enzima que está envolvida no processo inflamatório também está envolvida. Então, se eu tomo um anti-inflamatório normal, comum, como a maioria dos que tem por aí, ele vai inibir tanto a enzima do processo inflamatório, tanto a que produz o muco do estômago. E aí eu vou ter o quê? Queimação no estômago, gastrite, se for o caso até uma úlcera, um sangramento intestinal mais grave, porque o estômago agora está desprotegido. Isso é um efeito colateral, isso é um efeito adverso. Aquela reação, aquela específica dentro daquela cadeia, não acontece só ali, acontece também em outros lugares. Então, algum remédio que eventualmente venha a inibir o apetite, venha a inibir a absorção de gordura ou absorção de glicose ou de qualquer coisa, pode também causar uma reação negativa no fígado, no rim, no cérebro. Pode deixar a pessoa estressada, pode deixar a pessoa ansiosa, pode piorar a pele, pode causar alguma reação no cabelo, pode causar qualquer outra coisa. E aí cada molécula diferente vai ter suas ações diferentes. Então não caia nesse engano que você está tomando um chá e esse chá não tem problema nenhum. Se é um chá já conhecido, já aí utilizado há muitos e muitos séculos, em todos os lugares e tudo mais, né, dificilmente vai ter um problema maior. Mas a cada dia novas substâncias são inseridas dentro do mercado e muitas vezes em combinação com outras, o que dificulta a nossa avaliação. Por quê? Porque se eu quero saber se determinado remédio causa efeito colateral, vamos supor que um chá, quero saber se o chá dessa planta causa algum efeito colateral. À medida que eu tenho um grande número de pessoas que usou isso, eu vou identificando ali os efeitos colaterais que foram causados e vou estudando esses efeitos. Para fazer corretamente, eu teria que administrar isso em muitas pessoas, administrar um placebo, né, que é uma substância semelhante, mas que não tem aquela substância ativa em si, né? Parece com aquilo, mas não é aquilo, não tem efeito biológico, e comparar os dois grupos, quem teve mais resultado, quem teve mais efeito colateral, e aí dentro dos efeitos colaterais a gente vai avaliar a segurança desses efeitos colaterais. Se é um efeito colateral raro, a gente usa um outro tipo de estudo, o estudo de caso-controle, para fazer essa avaliação e entender se realmente esse efeito colateral tem relação ou não com aquele medicamento. Quando eu uso dois medicamentos diferentes, teoricamente eu deveria fazer um estudo de um separado, de outro separado e dos dois juntos. Se eu uso três, de cada um dos três separados, dos dois primeiros juntos, do segundo junto com o terceiro, do primeiro junto com o terceiro. Se eu uso 18, você entende que a ciência não dá conta disso. Não dá para prever quais são as reações. Por quê? Porque um determinado chá pode facilitar o metabolismo do fígado daquela molécula que está presente no outro chá, e aí ele não faz efeito mais. Ou ele pode ocupar todas as enzimas que vão fazer o metabolismo daquele outro chá. E agora aquele segundo que eu tomei,
ele não vai ser processado adequadamente e as substâncias que contém nele vão estar em excesso no organismo porque aquela via foi bloqueada por outra. Então não existe isso de pensar que se eu tomar um remédio e me causa esse efeito, eu tomo esse que causa o outro, eu tenho os dois efeitos, mas não. Eu posso ter um terceiro efeito que vem da soma dos dois. Um pode aumentar ou diminuir o efeito do outro. Então, a não ser que a gente tenha evidências científicas, foram feitos estudos grandes, robustos, com muitas participantes, da forma correta. Existe uma forma correta de se fazer estudo científico. E não é simples, né? Foi feito da forma correta, o resultado é confiável, aí sim eu posso prescrever para o meu paciente. Se não, não. Então, tem várias questões que vão envolver isso tudo. E para fechar essa introdução, dizer que é aprovado pela Anvisa, que é aprovado pelo FDA, que é o equivalente da Anvisa americano, ou pela Agência Europeia de Regulação de Drogas, Alimentos e tudo mais, não significa que faz aquele resultado. A maioria dessas agências aprova uma substância que é classificada como suplemento alimentar, complemento alimentar, fitoterápico, chá ou qualquer coisa assim, se não houverem fortes evidências de que ele causa um prejuízo para a saúde. Então, há alguma evidência de que causa um prejuízo importante para a saúde? Não. Então pode vender, quem quiser tomar pode tomar. Agora, ele causa aquele efeito? Não. Você vai entrar na propaganda de produtos emagrecedores, vai estar lá, aprovado pela Anvisa. Não significa que a Anvisa confirma que ele faz o efeito que você está esperando. Significa que a Anvisa considera que ele não é perigoso o suficiente para ser proibido. E nem assim a gente pode confiar muitas vezes, né? Enfim... Vou fazer só mais um parênteses aqui rapidamente para dizer que você que está aqui até agora comigo, eu te agradeço. Nós estamos fazendo esse vídeo um pouco mais amador, não tem edição, não tem melhora do som e tudo mais, para postar ele logo hoje, porque o assunto é de agora e eu quero ajudar a esclarecer essa situação, não para desvendar os motivos da morte da Paulinha, mas para que outras pessoas não cometam o mesmo erro que ela cometeu por ter tomado essa fórmula supostamente mágica aqui, mas isso não significa que foi isso que causou a doença dela, mas enfim, não vale a pena a gente tomar um remédio que pode fazer mal e que não vai melhorar, né? Então vamos passar para a receita. Tem uma receita em nome dela que foi publicada nos maiores portais de notícia, inclusive na Globo, na UOL e em vários outros, e eu peguei essa receita para dizer para vocês aqui o que é cada uma dessas coisas que está na receita e qual efeito cada uma dessas substâncias pode ter. E a receita em questão começa com bupropiona, 80 mg, para ser usado todos os dias pela manhã. Bupropiona é classificado classicamente como um antidepressivo, é também usado no tratamento do TDAH. Agora, a bupropiona é um medicamento que, apesar de ter sua eficácia comprovada para depressão, não é um dos melhores antidepressivos do mercado. E apesar de ter o seu uso autorizado para TDAH, ele pode sim melhorar um quadro de TDAH em adultos, não em crianças, apenas em adultos. Ele também não é a melhor medicação para TDAH que a gente tem no mercado. Ele tem um efeito mais sutil do que outros, mas ele tem um perfil de efeito colateral mais confortável. E eu não vou dizer mais seguro, porque o risco de você ter um quadro grave ou até vir a morrer em decorrência dele comparado com os outros remédios para TDAH não é tão diferente assim. Sempre é muito pequeno esse risco, mas muito, 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 muito pequeno. Então ele não é mais seguro, mas é mais confortável. Os efeitos colaterais dele são sentidos de forma mais suave, mais discreta e muitas vezes quando eles são muito desagradáveis para o paciente a gente vai fazer essa opção, né? Quando o dos outros medicamentos são muito desagradáveis a gente vai fazer essa opção. Mas 80 mg não faz efeito quase nenhum. A dose mínima é 150 mg por dia e só tem efeito para o tratamento do TDAH a formulação de liberação lenta. Não existe nenhuma marca no mercado que vende 80 mg. Eu considero que colocar 80 mg é só para garantir que a pessoa vai manipular. Aliás, se te pediram para manipular só nessa farmácia, só serve essa, eu não confio em nenhuma outra, o meu produto só tem nessa farmácia, desconfie logo de cara. Toda farmácia de manipulação, em geral, vai fazer todos os produtos que estão disponíveis no Brasil para isso. Segundo, causa problema no fígado? Não. Não há evidências de que o uso de bupropiona pode causar algum problema no fígado. Portanto,
Não tem porquê a gente ficar com medo disso, a gente ficar pensando que a propiona pode ter causado esse problema. Não, seria muito, muito, muito difícil, muito, muito, muito raro que esse medicamento causasse uma falência hepática, uma hepatite aguda, fulminante, como aparentemente ela teve. Aparentemente o quadro se iniciou no fígado, não temos certeza, mas parece que foi isso e não seria o caso da bupropiona. Com tudo que ela usou, imaginar que a bupropiona fez isso seria um absurdo. Segundo lugar, Venvance 7mg. Gente, tem coisas que a gente vê às vezes, eu vejo muito no consultório, e quando a gente vê assim na internet, uma pessoa famosa, muito bem financeiramente e tudo mais, virou notícia no Brasil inteiro quando adoeceu e tudo, né? Enfim, uma pessoa de relevância, procurar uma médica que faz uma receita como essa, 7mg não é nada. Eu nunca vi uma pessoa que usasse 7mg de Venvance. A dose do Venvance, o nome farmacológico dele é lisdexanfetamina, é de 30 a 70mg por dia. 7mg por dia não é nada. Agora, o nome do remédio está escrito errado, está escrito com C no final, né? Venvance com CE no final, e é com S. E pode ser que ela tenha prescrito 70, mas escreveu 7. Não dá nem para saber o que passou na cabeça dessa médica. Enfim, mas está lá escrito na receita, Venvance 7mg. Venvance pode causar problemas hepáticos como ela teve? Não. Não há nenhum caso relatado. Eu pesquisei ontem à noite, hoje de manhã, bastante, não encontrei nenhum relato de caso de falência hepática por uso de Venvance. Há um medicamento muito parecido com o Venvance, que é o metilfenidato, vendido com os nomes populares, comerciais de Ritalina LA Concerta, que eu encontrei um relato de caso de falência hepática com o paciente tendo morrido e um outro relato de caso de falência hepática. Em mais de 10 anos, um estudo grande feito na Alemanha que acompanhou todo mundo que usou esse medicamento em mais de 10 anos, teve um caso de falência hepática que talvez esteja relacionado ao uso do medicamento. Portanto, se é que aconteceu alguma vez, aconteceu uma ou duas vezes no mundo. Não é razoável a gente imaginar que essa foi a causa, ainda mais com uma dose tão baixa assim. E o Venvance é um medicamento que trata o TDAH e trata muito bem, assim como o metilfenidato trata o TDAH e trata muito bem. Os efeitos colaterais podem ser um pouco desagradáveis no começo, mas não causam risco de vida se a gente estiver monitorando bem o paciente, se a gente medir a pressão, se a gente fizer uma investigação do seu histórico sobre problemas cardíacos e identificar aqueles que vão trazer algum risco. Então, quem usa deve seguir usando, quem tem suspeita de TDAH deve procurar o médico, se for prescrito deve usar esse ou outro que for prescrito, e ele também é recomendado para a compulsão alimentar. Venvance, lisdexanfetamina ou Juneve, que é outro nome comercial dele, deve ser usado para emagrecimento? Não. Não é qualquer pessoa que tem excesso de peso, mas quem tem TDAH e está em excesso de peso, ou quem tem compulsão alimentar, tendo ou não excesso de peso, o TDAH também tendo ou não excesso de peso, deve usar porque vai trazer uma boa resposta. Eu estou cansado, já vi dezenas, centenas de pacientes que emagreceram significativamente em uso desse tipo de medicamento, tratando a condição que causou o ganho de peso. Não é para emagrecer, porque o problema inicial não é o excesso de peso, o problema inicial é algo que causou esse ganho extra de peso, e quando a gente trata isso e é a compulsão alimentar e é o TDAH, a resposta é excelente, portanto, não está aqui o problema. E aí, na sequência, vem a primeira fórmula mágica, entre aspas, a primeira garrafada, o primeiro caldeirão da bruxa, né, de um tanto de coisa misturada. Eu fico imaginando as pessoas falando, asa de barata, rabo de lagartixa, as bruxas, no caldeirão. Porque, assim, não dá para entender. Começa a receita com Sindesta, Slendesta, se não me engano, SLE, Slendesta. Eu fui pesquisar o que é Slendesta. É batata, é extrato de batata. Podia ter comido a batata, mas preferiu tomar a cápsula. Tem alguma informação sobre um potencial de lesão hepática? Não consegui encontrar. Traz alguma melhora de peso, de apetite, de qualquer coisa assim? Nenhum estudo sério, feito com rigor científico, com os critérios que a gente exige para entender que uma substância é sim recomendada, eu encontrei. Portanto, não dá para recomendar.
Quando a pessoa faz um estudo científico e mostra, olha, nós mostramos que essa substância é capaz de inibir tal enzima que está envolvida na absorção de gordura. Tá, simplesmente inibe essa enzima. Emagrece. Pega as pessoas acima do peso, divide metade tomando placebo, metade tomando esse remédio, observa durante um certo tempo e você me diz se emagreceu mais do que o grupo placebo ou não. Me dizer sobre o efeito biológico que ela causa não garante que vai causar o efeito esperado também em relação a outras coisas. Vamos seguir, porque senão eu não vou ter tempo, porque eu tenho um limite de tempo aqui com a câmera. Gengibre. Gengibre a gente conhece. Não emagrece, não vai causar também problemas hepáticos muito sérios. É bom usar com moderação, né? Em doses elevadíssimas, nunca se sabe o que pode acontecer com nada. Bean-block. Bean-block. Eu acho tão legal o nome que as pessoas colocam nessas substâncias para enganar nós, os trouxas, né? Bean-block é feijão, extrato de feijão. Feijão simples, feijão comum. Aí você vai me perguntar, é feijão preto, feijão carioca, feijão roxinho? Qualquer feijão. Teoricamente, eles são a mesma espécie. Simplesmente é extrato de feijão. O feijão e a batata você já podia ter no prato. O gengibre, se você tivesse batido com abacaxi, você podia fazer um suquinho e tava bem, né? Não precisava tomar comprimido e não tinha os riscos das contaminações e tudo mais. Ervinja. Ervinja é uma substância extraída de caroço de manga. Tem algum efeito positivo no emagrecimento? Não há estudos sérios, duplo cego, randomizado, controlado, que mostre que vai trazer emagrecimento. Portanto, não use, não vai ajudar em nada. E Garcinia cambogia. Aí nós começamos a ter um problema. Por quê? Numa pesquisa rápida, numa base de dados de estudo científico, que eu costumo utilizar, eu encontrei diversos estudos falando sobre a hepatotoxicidade da Garcinia cambogia. Hepatotoxicidade é potencial de causar lesão no fígado. Existem muitos relatos de casos de pacientes que faleceram por hepatite aguda, de pacientes que passaram por transplante de fígado e em função desse transplante sobreviveram, inclusive no Brasil, após o uso de Garcinia cambogia. Todo mundo que usar isso vai ter esse quadro? Não, a minoria dos pacientes. Melhora, emagrece, ajuda na perda de peso? Não há estudos que permitam a um médico minimamente responsável dizer que esse tipo de substância traz perda de peso. Agora, há diversos estudos relacionando essa substância a hepatites fulminantes. Não há um número preciso qual é o risco de se ter uma hepatite fulminante a partir do uso dessa substância, mas se existe um risco, por mínimo que seja, e se não existe nenhum benefício, não deveria ser usado. Eu espero que realmente venha a cair em desuso o quanto antes. Só para título de curiosidade, é uma fruta e uma das frutas da família da Garcinia é o mangostim, que é difícil de achar, mas de vez em quando aqui na feira eu acho. Mangostim nunca provei, é caro demais. Vem lá do leste da Ásia. Depois tem uma segunda fórmula com magnésio treonato. Magnésio treonato, 5-HTP, BioArct, Passiflora, tudo isso é indicado, não bem indicado, mas todos esses medicamentos são indicados por alguns profissionais para melhorar a cognição, para melhorar o funcionamento, para melhorar déficit de atenção, às vezes para melhorar o sono, para melhorar essas coisas. Existe um estudo publicado em 2021, portanto no ano passado, feito por pesquisadores, alguns deles que eu conheço, que são muito sérios, publicado numa revista importante, que mostra que sim, não parece ter um efeito. Não é comparando com placebo. Mas para quem tem TDAH, talvez nos próximos anos a gente venha a confirmar que o uso desse tal magnésio treonato, que eu confesso não conhecia, pode melhorar o TDAH. Não foi comparado com placebo, não foi comparado com outras drogas, mas eu sei o tamanho de efeito de outras drogas e é incomparável. Parece que há uma pequena melhora, uma melhora muito discreta comparado com a melhora que você vai ter tratando o TDAH com Venvanse ou com Ritalina. Agora, não tem estudo sobre a segurança dele, não tem estudo comparando ele com placebo, não tem estudo comparando ele com outras drogas. E é preciso que tenha todos esses estudos para que a gente tenha segurança para prescrever essa medicação, portanto, não deveria estar sendo prescrita. É uma prescrição que eu chamo de tiro no escuro.
ouviu falar que pode melhorar, prescreveu. O remédio que realmente melhora, que é o Venvance, ela não prescreveu, ela passou uma dose que é ali no mínimo um quarto, ou menos que um quarto da dose terapêutica. Agora esse aí que não, foi junto com tanto de outras coisas. 5-HTP. Não tem evidência que sugira que a gente deva usar ele para nada. Tem vários estudos que mostram a ação biológica dele. Ele mexeu nessa enzima, ele mexeu nessa substância, ele alterou o nível disso ou daquilo outro e tal. Melhora a depressão, melhora a TDAH, melhora a ansiedade, melhora o sono. Eu não encontrei nenhum estudo que eu considere sério, confiável, que foi feito dentro dos parâmetros que a ciência exige para a gente poder recomendar. Portanto, não encontrei evidências que sugiram que deve ser usado. Tem um risco alto de causar problema hepático? Não, também não tem, mas também não melhora. Passiflora, Passiflorine, não sei lá. Tem um tanto de marcas aí no mercado. É maracujá, extrato de maracujá. Pega o maracujá, separa ali a polpa do maracujá, seca, transforma em pó, põe numa cápsula e dá para você tomar. Eu gosto de maracujá. Eu prefiro fazer um suquinho e tomar o suco, se for o caso. Melhora um pouquinho o sono, reduz um pouquinho a ansiedade. Não se compara com outros medicamentos, é muito inferior o efeito, mas sim, pode trazer esses benefícios. Causa danos hepáticos sérios frequentemente? Não há evidência disso, não há nada que sugira que possa ser ele o vilão dessa história. BioArctic. BioArctic é um complexo de algas vermelhas que crescem em determinados mares muito frios e tudo mais e tal. Melhora? Olha, encontrei um estudo muito interessante que diz... Esse estudo muito bem feito, com todo o rigor da ciência, que mostra claramente BioArctic melhora sim o tamanho de ovos de galinhas. Se você der BioArctic para as galinhas, suas galinhas vão botar ovos maiores. Portanto, se esse é seu objetivo, compre BioArctic, dê para suas galinhas, tenha ovos ligeiramente maiores e com a gema um pouquinho mais vermelhinha. É isso o que ele vai fazer. Não encontrei nenhum estudo que sugira que ele proporcione nenhum benefício ao ser humano. Mais uma vez, estudos sérios, estudos em que eu me permito confiar porque foram feitos com rigor científico. Vamos seguindo, porque tem muito mais coisa aqui. L-teanina. L-teanina é um tipo de... Ah, meu Deus, me fugiu o nome. De aminoácido e que alguns estudos sugerem que traz uma discreta melhora no sono. É uma melhora muito discreta do sono, da qualidade do sono em pacientes que não tinham insônia. Gente, ciência é a forma mais fácil, mais simples e mais difícil de você ser refutado, de você enganar as pessoas. Tá cheio de estudo científico aí que não vale nada. Aliás, 90% dos estudos científicos ou mais que estão publicados aí no mundo não valem nada. Foram feitos para que alguém conseguisse ser aprovado no TCC e tirasse o seu diploma, para que alguém conseguisse um mestrado, para que alguém conseguisse um título assim qualquer, e são publicados porque existe revista que vive disso, tem gente que vive que paga suas contas com base nisso. Não há evidências de que insônia de verdade vai ser tratada com qualidade por L-teanina. Talvez no futuro venha, talvez venha. Achei os estudos muito mal desenhados, não gostei. ETAS. ETAS é um tipo de substância extraída de aspargos induzidos por uma determinada enzima. Não encontrei evidência científica de que ele traga qualquer melhora em qualquer problema que o ser humano pode ter. Melatonina é uma substância análoga a uma substância natural que ajuda no sono e ajuda muito no sono, mas o uso de melatonina nem sempre vai ajudar tanto assim no sono. Portanto, pode ser usado, muita gente usa e muita gente tem sim uma certa melhora do sono. Usar melatonina isoladamente para isso, vá lá, mas misturar com tudo isso a gente já perde o parâmetro do que é, se funciona ou não, enfim. E valeriana da mesma forma também é um fitoterápico que pode ajudar um pouquinho na ansiedade, que pode ajudar um pouquinho no sono. Os resultados são discretos, mas há sim alguma melhora e, mais uma vez, principalmente se for isolado, pode sim ser usado, mas não é a melhor opção para tratar nada. Além disso, tem mais uma outra planta, uma outra substância de nome um pouco complexo, Paullinia cupana, que nada mais, nada menos que guaraná, portanto, guaraná em pó, e Body Balance, que é colágeno.
Colágeno e gelatina. Tem um colágeno de um pouco melhor qualidade, um colágeno um pouco mais bem trabalhado e tudo mais, mas no final das contas, colágeno, há controvérsias sobre a real eficácia do colágeno para manter o vigor da pele, para a pessoa ficar com a pele com aparência mais jovem e tudo, mas também não vai causar problemas no fígado. Agora, resumindo tudo isso que eu falei para vocês, em primeiro lugar, se uma droga pode ou não causar problema no fígado, não é difícil a gente investigar. Se 2 drogas causam problema no fígado associadas, é mais difícil. 3 ficou muito complicado. 18 não tem como saber. O que a combinação de 18 substâncias diferentes pode causar com o ser humano? Não tem como saber. Só se eu fizer um estudo em que eu dou esses 18 para um grupo e não dou nada para o outro. E mesmo assim, não tem como saber. É um tiro no escuro, a roleta russa que o médico faz com a vida do outro. Segundo lugar, a maioria dessas substâncias não tem comprovação científica de que traz bons resultados. Se elas realmente trouxessem, laboratórios iriam pegar essa substância, isolar a molécula dela que causa esse efeito, patentear essa molécula isolada, fazer os estudos que comprovam o funcionamento dela e vender. Existem muitos remédios que estão aí que são assim. Foi isolado uma substância de determinada planta, de determinado animal, de determinada bactéria, de determinado fungo e tudo mais. A maioria dos antibióticos é assim. E aí você patenteia isso e produz em escala comercial e vende. E tem lucro. As indústrias farmacêuticas têm lucro, elas querem lucro, como toda indústria, como toda empresa. Mas elas têm regras rígidas a seguir e a ciência tem regras rígidas a serem seguidas para isso. Portanto, se tivesse um bom efeito, a gente conheceria esse efeito. Tanto no caso do emagrecimento quanto no caso do TDAH. O estudo, por exemplo, com o magnésio treonato sobre TDAH é um estudo sem grupo controle. Então, melhorou. Agora nós podemos fazer com um grupo controle. Só que eu acho que quando fizer com o grupo controle ele vai mostrar que não melhora não. Porque o resultado que ele teve é muito próximo do que o resultado que o placebo tem nos estudos que a gente compara o placebo com o remédio de verdade. Então, enfim, é um estudo. A ciência, infelizmente, é lenta. Numa situação de desespero, onde não há um tratamento conhecido para aquela doença, ela causa um grave prejuízo, ou um risco de morte, ou de coisa assim, a gente vai usar algo experimental. Mas tanto para perda de peso, controle do peso, quanto para TDAH, a gente tem tratamentos muito bem conhecidos, muito bem indicados, que estão aí já consagrados no mundo e que fazem um excelente efeito. Portanto, não justifica usar esse tipo de substância que a gente não conhece bem o efeito quando a gente tem outras coisas que a gente sabe o que é e sabe que funciona. Certo? E último, para finalizar, TDAH é um problema sério. Não sei se a Paulinha tinha ou se não tinha. Não sei se o medicamento que pode tratar TDAH foi prescrito para isso ou simplesmente para ajudar na perda de peso. Mas TDAH é um problema sério. Eu tenho TDAH, eu sei bem como é que é. Eu falo muito disso aqui no meu canal, falo muito disso no Instagram, nas outras redes sociais. Se tiver dúvida sobre isso, pode vir me perguntar que eu estou pronto a responder. Os medicamentos para TDAH são seguros, desde que a gente faça a avaliação correta do paciente, indique ele quando o paciente realmente não tem um problema que vai impedir, né, que a gente possa prescrever esses medicamentos e não estão relacionados a problemas no fígado. Você pode ter outro tipo de problema, mas problemas hepáticos não são algo a se esperar do uso de medicamentos para TDAH e mais especificamente do Venvance, que é o que está citado na receita dela. Portanto, se você tem suspeita de TDAH, procure um psiquiatra, converse com ele sobre isso. Se ele te prescrever um medicamento, tome o medicamento tranquilo, porque não tem um perigo muito grande. São remédios que a gente usa e sem grande risco. Em segundo lugar, se você está acima do peso, quer emagrecer, procure um médico. Não necessariamente o seu problema é nutricional, não necessariamente o seu problema é hormonal. Nem sempre é o nutrólogo ou é o endocrinologista que vai te ajudar. Pode ser que o psiquiatra te ajude bastante, pode ser que ele seja o profissional ideal para você. Se for um caso de compulsão alimentar, se for um caso de você estar muito ansioso por isso, está comendo demais, se for um caso porque você não consegue encontrar energia para fazer exercício e por isso está ganhando peso, talvez o psiquiatra possa te ajudar mais. Diversos transtornos mentais estão correlacionados a ganho de peso, especialmente o TDAH. Certo? E para finalizar, gente, remédio, eu sei que está repetido, mas eu tenho que falar.
É um de cada vez. Às vezes a gente precisa entrar com 3, 4 ao mesmo tempo. Mas para uma pessoa saudável, uma pessoa que não tem um diagnóstico, uma pessoa que não tem uma doença, que simplesmente considera que o seu peso está acima do normal, que gostaria de dormir um pouquinho melhor, sem que isso seja de fato um problema de saúde, usar uma quantidade absurda dessa de medicamento não é razoável. Não se permita fazer isso com seu próprio corpo. Estamos vendo aí, é um caso raro, mas acontece. Né? Um problema sério que aconteceu e que aparentemente está relacionado a esse excesso de substâncias, muitas delas que a gente não sabe exatamente quais são as funções que vão fazer no corpo. Então, cuidado, não vá se arriscar assim. Eu esqueci de uma outra coisa, eu acho que eu pulei o Orlistat, que impede a gente absorver a gordura, e o Morosil, que é laranja vermelha, aquela laranja que tem muito em alguns países mais frios, com uma laranja muito amarga, é extrato daquela laranja, que é outra coisa que ela... O Orlistat pode ajudar, sim, quando o problema é absorver muita gordura. Mas se você simplesmente não comer a gordura, você também não precisa tomar ele. Enfim, existem outras soluções, ninguém precisa ficar com o peso que tem, se não tá feliz, tem como sim perder peso, mas tem maneiras seguras, saudáveis de você fazer isso sem colocar a sua vida em risco. Não quero com esse vídeo estar acusando ninguém, dizendo que essa é a causa definitiva e tal. Eu não sei, eu não tenho como saber, mas eu quero ajudar a esclarecer. E se tem dúvida, manda pergunta aqui nos comentários, a gente vai responder. Vem assistir minhas lives no Instagram toda terça-feira às 7h30 da noite. E mais uma vez, desculpem que esse vídeo está um pouquinho mais amador, mas é porque não vai dar para editar, foi todo falado direto, sem parar para pensar, para corrigir e tudo mais. Eu errei alguma coisa, se o som não está perfeito, é realmente para chegar na hora em que as pessoas estão buscando isso para ajudar o máximo de gente possível, beleza? Me marca, me segue, clica no sininho, faz tudo que você sabe que tem que fazer para me ver de novo, beleza? Até mais, tchau, tchau.